paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar a nossa leitura de Provérbios, do livro de Provérbios. Agora vamos entrar em Provérbios, capítulo 13. Esqueci meu cabelo, sabe? Provérbios, capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos será cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Amém? Aqui em Provérbios, capítulo 13, a qual acabamos de ler, vai nos ensinar também a diferença entre o bom e o mal, entre o justo e o ímpio, o contraste entre o justo e o ímpio, a diferença entre o justo e o ímpio. Aqueles que temem o Senhor, que têm o temor do Senhor, procuram andar por caminhos certo, correto. Jesus ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O ímpio, ele não ouve conselhos, ele é insensato. Ele fica furioso, fica bravo, briga. Se demos algum conselho, se dissemos a ele: esse caminho é caminho de morte, ele ignora e continua os seus passos. Mas a pessoa sábia, a pessoa que tem entendimento, ela ouve conselhos. A Bíblia fala, né, para instruir o sábio e ele será mais sábio. E ele será mais sábio. O filho, aqui começa em Provérbios 13:1, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão.
E aqui, em Provérbios 13, versículo 24, quem se nega a castigar seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Quem ama disciplina, quem ama instrui, quem ama ensina. O Senhor nos ama tanto. O Senhor nos ama tanto que ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O castigo que era para mim e para você foi sobre o Senhor Jesus. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele renunciou, deixou a sua glória, se humilhou a tal ponto que se tornou um de nós, se tornou como ser humano. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, morreu morte de cruz. Foi contado como um dos transgressores. O justo de Deus, o santo de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Por meio de Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus somos reconciliados com o Senhor. O mundo fala aí que todos são filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. Nós somos criaturas. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus não é filho ou filha de Deus. Continua sendo criatura. Quem não crê em Jesus continua sendo criatura. Não é filho de Deus. Só é filho quem crê. Só é filho que examina a si mesmo, reconhece os seus pecados, confessa a Deus, se volta para o único e verdadeiro Deus, mediante Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus nós temos acesso a Deus, nós somos reconciliados com o Senhor e nós somos justificados por Ele. Quem não crê, continua sendo criatura. Quem não crê em Jesus já está condenado. A não ser que está vivo e respirando, tem a oportunidade de se voltar para o único e verdadeiro Deus mediante a fé em Jesus. Porque quando eu e você fecharmos nossos olhos, vamos estar diante de uma eternidade. Aqueles que creram em Jesus e viveram de fato uma vida de renúncia, vão estar com o Senhor Jesus, mas aqueles que viveram para si mesmos, na mentira, estarão condenados ao inferno. Quem é filho e ama o Pai, Jesus fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Nós somos corredeiros com Cristo Jesus pela fé nele. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. E quem é filho, que ama o Pai, que ama, que respeita o Pai, que honra o Senhor, que tem temor, vai querer ser parecido com o Pai. Se nós somos filhos de Deus e nós somos os que creem em Jesus, temos que ver parecidos com o nosso Pai. Em Gálatas 3:26 está escrito assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 está escrito assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Vou ler o versículo 8 de novo. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em Gálatas capítulo 5, vamos ver juntos os versículos 16 ao 26. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Aqui fala, aqueles que semeiam, né, que vivem pela carne colherá a destruição, mas quem vive para agradar o Espírito colherá a vida eterna.
Então, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26, que fala vida pelo Espírito. Nós temos vida pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, ou seja, brigas, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes eu os diverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, nós vemos aqui quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Porque em Gálatas fala que de Deus ninguém zomba, o que o homem semear vai colher. A porta que nos leva a Deus é estreita. Larga é a porta que leva à perdição e muitos, infelizmente, entram por ela. Vou ver novamente quais são as obras da carne. É aqueles que fazem as obras da carne, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes aos divertir. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus quando creram em Jesus, quando Jesus ele subiu aos céus, e antes de subir aos céus, ele falou: não vou deixá-lo só, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo, que nos sela. É a garantia de que somos filhos de Deus, é a garantia da era que está por vir, quando o Senhor Jesus voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus nos buscar. E o fruto do Espírito, vou ler aqui, versículo 22, capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vou ler novamente o versículo 24 de Gálatas capítulo 5. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse é o fruto do Espírito Santo. Esse é o fruto que eu e você temos que dar, os que amam de fato Jesus Cristo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.